Então vamos lá, aqui abaixo, né, dentro após a classe, na verdade, que não está dentro da classe, eu passei a classe ali, eu posso então definir de outras formas, né, esses meus objetos, fazer associação. Então eu pego aqui a classe que eu associei à pessoa, é como se eu estivesse utilizando a classe mesmo, e posso utilizar aqui os parâmetros, aponto o nome, defino aqui qual vai ser, por exemplo, né, o novo nome. Posso utilizar aí também as mesmas informações, Hugo.emprego. Então, seria uma forma mais fácil de você declarar valores ali, sem estar utilizando aqui o dicionário. Se você quiser, por exemplo, exibir o que tem dentro de um dicionário, aí puxando por uma classe, né, vou utilizar o print, obviamente. Vou colocar aqui o nome da classe, no caso, que é o Hugo, né, porque eu relacionei ela à pessoa. Então, aqui nessa linha, eu fiz com que a minha classe pertencesse a essa variável, esse objeto Hugo, e aqui ele me dá as opções, que eu preciso utilizar. Nesse caso é o dict, tá? É Hugo. Ctrl barra de espaço, ele abre de novo aqui, Hugo.dict. 2 underline antes e 2 underlines depois. Não existe espaço aqui, tá? Nesse caso aqui é tudo junto. Dessa forma eu consigo aqui então visualizar todos os objetos dentro de um dicionário. Então eu chamei dentro da minha classe, todos os objetos lá do dicionário. Então, ele colocou nome igual a Hugo, emprego igual a programador, né? Então, me mostrou aí as informações que eu tenho ali dentro dessa minha classe dicionário. Mas ele não exibiu, na verdade, as informações aqui de idade. Por que ele não colocou as informações de idade? Vamos puxar ela aqui, para que ele entenda que existe também uma nova propriedade aí, né, relacionada à idade, que é inteira. Vamos rodar aqui novamente. Ok, agora ele já trouxe para mim aqui o valor. Então, consigo interpretar, né, aí e associar esses valores. Vamos trabalhar aqui um pouquinho diferente agora com classes chamando classes, né, ou referências aí entre classes. Então, poderia criar uma outra classe onde eu passasse como parâmetro essa minha classe de pessoa. Vou até fazer um pouquinho diferente. Vou colocar aqui um comentário nessa primeira estrutura de dicionários. Ou melhor, vamos separar isso. Eu vou salvar em uma outra. Vou fazer o seguinte. File, Save As. Vou colocar aqui aula 8. Múltiplas classes. Vai ficar um pouquinho mais fácil aí, né, de vocês entenderem e com uma separação melhor. Vou criar aqui primeiro uma class, vou chamar ela de animal, onde eu vou estar passando então algumas propriedades aí para ela. Vou colocar aqui o construtor init, lembrando do espaço entre o def e o init, e aqui vou passar então algumas propriedades. Aqui vai ser o nome do meu método, né? Nesse caso eu poderia chamar de animal também, mas vou chamar só de anim, vai ser ali uma abreviatura aqui do nome da minha classe. Tem que ser isso? Não tem que ser. Na verdade, se você olhar na documentação, eles costumam utilizar para todas as classes, ele põe o mesmo parâmetro, que é self. E aí ele vai utilizando, né, os atributos com base aí no self. Eu, por costume, na verdade, de outras linguagens, eu gosto aqui de utilizar ou o nome da classe ou o princípio da classe para me saber que são todas referências dadas ao animal. Então, eu vou colocar aqui anime, o anime, ou só anime, da forma que você preferir aí. Não, obviamente, um nome muito grande, para não ficar depois ruim, para ficar digitando e chamando toda hora. E vou colocar as propriedades que eu quero trabalhar do animal. Então, por exemplo, cor, gênero, vou colocar aqui, por exemplo, um andar. O andar é uma propriedade dele. Pode ser uma propriedade se eu chamar ela dentro de uma função, que é o que eu vou fazer. Então, vamos mudar um pouquinho também para que vocês possam entender o que vale, né? Não só referências, mas eu posso passar também algumas funções. 2 pontos e dá Enter para então começar a colocar as informações dentro do construtor. Dentro do construtor, eu vou então definir aqui que o meu objeto anim, né, ponto, a propriedade cor, recebe a cor mesmo que eu passar, o atributo que eu passar. Vou falar que a minha propriedade ali do meu animal, da classe animal de gênero, recebe a variável gênero. E vou falar que o andar vai receber a variável aí, ou o atributo, né, como vocês preferirem, andar. Beleza. Ok. Tendo feito isso, eu já tenho dado as referências, né, para os três. Aqui eu vou criar então uma outra função, agora não é mais construtor, agora é uma função, vou chamar ela de falar, por exemplo. E vou passar o meu objeto como parâmetro. 2 pontos aqui no final e Enter para que ele dê início à função. Aqui eu vou colocar só uma mensagem para ela. Olá,
sou um cachorro, por exemplo, e sei falar. Só para ele executar isso aqui quando a gente chamar a função aqui falar. Então lembra que dentro de uma classe ele vai ficar esperando em algum momento eu chamar essa função no código. Ele nunca vai executar isso aqui até que eu chame essa função. E aqui eu vou fazer outras funções, como por exemplo a função andar, sempre passando o meu objeto, nesse caso o animal aqui, ou a classe onde eu iniciei ele, como parâmetro.